Ok, vamos começar, né? Acho que a gente conseguiu começar na hora, né? Talvez tenha um delay aí um pouco maior, mas eu queria falar boa noite para vocês, né? A paz do Senhor. E desejar que a gente tenha um tempo aqui para a gente compartilhar, né? A gente vai estar conversando um pouco sobre o projeto que nós temos desenvolvido e por onde começamos, né? Meu nome é Cláudia Marinho, só um pouquinho sobre mim, né? E ao mesmo tempo que eu vou falar um pouco sobre mim, eu queria falar de uma pessoa hoje que influenciou minha vida e me ajudou a estar onde eu estou hoje, né? E essa pessoa foi estar com Deus hoje. O nome dele é Ubirajara Crespo. Ele foi meu professor de métodos de estudo bíblico no Palavra da Vida. Foi meu pai de grupo por 2 anos, né? E eu queria estar lembrando dele agora, né? O Birajara, ele fez uma diferença na minha vida, né? Ele me ensinou a amar a Bíblia e a amar as pessoas, né? E a demonstrar amor por elas e a saber se relacionar com elas, né? E eu queria estar lembrando o nome dele e pedir que estejam orando pela Lídia, pela família, a esposa dele e pela família dele, né? Mas uma das coisas que ele me ensinou foi para amar a palavra, né? E muitos anos depois, isso veio a florescer, né? E hoje eu posso dizer que eu amo estudar a palavra de Deus, porque alguém me discipulou, alguém fez a diferença na minha vida. E é isso que a gente quer passar para vocês um pouco, né? Esse projeto de discipulado de crianças que vocês têm ouvido falar, que se chama CAMP, Centro de Apoio Missional e Pastoral. E o que a gente faz? A gente trabalha com crianças em pequenos grupos, a gente treina as igrejas para estarem entrando nas comunidades, na sua vizinhança, no seu condomínio, né, ao redor da igreja, e estarem reunindo aquelas crianças em pequenos grupos e estarem discipulando. Então, nós vamos desde do zero, pegamos a criança quando ela não conhece a Cristo ainda e queremos ir com essa criança durante 5 anos, pelo menos, até que ela esteja pronta a discipular outros, né? E nós nos dispomos a fazer um currículo para isso. E é sobre esse currículo, o início desse currículo, que eu gostaria de estar conversando com vocês, né? É o criacionismo. Nós optamos pelo criacionismo porque a Bíblia começa em Gênesis, né? E é importante que as crianças aprendam a admirar a Deus, a amar ao Senhor, a ver como Ele é grande, majestoso, todo-poderoso, provedor, né? E isso nós vemos em Gênesis. Isso está escrito em Gênesis, né? Então a gente vai passar por algumas coisas juntos com vocês sobre o que é o criacionismo, né? O que é esse criacionismo? Tá? Criacionismo é a teoria de que tudo que existe não veio do acaso. Né? Algumas pessoas acham que foi uma energia, outras pessoas acham que é uma força, e os religiosos, estamos dentro, né? Nós acreditamos e cremos que foi Deus. Né? Então, o criacionismo, ele não é um só, ele se divide em 3, pelo menos. Né? Tem o científico, que é baseado em experiências, completamente testável e não tem nada a ver com o religioso. Né? Nós temos o criacionismo religioso, já que é pura religião. Né? Então, a gente vê as lendas e histórias, né, de cada religião a respeito da criação do mundo. Né? Então, não tem nada sobre ciência, é puramente religioso. E nós temos o criacionismo bíblico, que é aquilo que a gente se propôs a trabalhar com. Né? Ele se baseia em pressupostos religiosos, mas ele entra um pouco na ciência no sentido de que ele fala das implicações científicas disso. Né? Então, a gente traz um pouco a ciência, o que ela descobriu a respeito do que a Bíblia já tinha dito, né? Então a gente tenta enriquecer
o conhecimento da criança em relação às coisas criadas, né? E realmente a gente pode ver vários cientistas, né, que estavam engajados no criacionismo científico, alguns engajados também no criacionismo bíblico. A gente tem uma lista de cientistas, né? E o nosso objetivo aqui, né, é examinar os pressupostos bíblicos e as implicações científicas a fim de que a criança aprenda a conhecer a Deus em profundidade através do estudo da palavra e da criação, né? A Bíblia diz que o conhecimento de Deus, nós podemos ganhar ele através da palavra e podemos recebê-lo através da criação, né? Esse versículo que vocês estão vendo aí é a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E essa profundidade a gente alcança nessas duas fontes, né? Então a gente se propôs a estudar o criacionismo. E aí, como eu ia falando para vocês, a gente tem alguns nomes de cientistas que foram criacionistas, né? Então a gente tem Leonardo da Vinci, que a gente não sabe nem enumerar o tanto de adjetivos que ele tem, né? Albert Einstein da física, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Isaac Newton, Louis Pasteur, Francis Bacon, né? Há 2 livros diante de nós, ele diz, prontos para serem estudados. Esses livros, eles impedem a gente de incorrer em erro, né? O primeiro é a Escritura Sagrada, que revela a vontade de Deus, e o segundo é a criação. Então, quando a gente começa a olhar para a criação, a gente começa a conhecer a Deus com mais profundidade, né? E é interessante como o Senhor Jesus mesmo usou a criação, né? Aqui alguns nomes de alguns cientistas atuais, né? A gente tem o Alistair McGrath, o biofísico molecular. A gente tem o John Holton, que infelizmente a gente perdeu ele agora para o Covid, que é um meteorologista físico, Andrew Briggs, que trabalha com tecnologia quântica, e uma lista deles, né? São homens que trabalham em cima, ou partindo do pressuposto de que Deus criou os céus e a terra, né? De que há uma mente inteligente por trás da criação. Eu não sou cientista, eu sou uma educadora, né? Mas eu sou curiosa, né? E por que o criacionismo é importante, né? Além do conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, o criacionismo vai me ajudar a perceber a minha própria identidade, né? Quais são as perguntas que nos incomodam desde que somos pequenos? Quem sou eu, né? Essa daqui, então, é a pergunta-chave, né? De onde eu vim? Toda criança quer saber quem é seu pai e sua mãe, né? Quando ela chega com 8, 9, 10 anos, aqueles que foram adotados ficam com aquele questionamento: quem é o meu pai? Quem é minha mãe, né? E eu passei por isso, né? Eu não sabia quem era o meu pai, então eu procurava até nas listas telefônicas, obituário, todos os locais, para saber quem era, quais são as minhas raízes, né? De onde eu vim, qual o meu propósito, tá? Para onde eu vou, né? Por que eu estou aqui? Então, esses questionamentos têm a ver com a nossa identidade, e o criacionismo ele fornece isso para a criança, né? Desde quem ela é como ser, quem ela é dentro da família, quem ela é dentro da sociedade, quem ela é no mundo, né? E qual o propósito da vida dela, né? Então, nós temos como propósito levar a palavra mais uma vez através do discipulado e deixar que essa criança reconstrua a imagem de Deus. E para isso a gente começa com a pessoa de Deus, né? O Deus Criador. O Deus Criador, o Deus Poderoso, o Deus Protetor, o Deus Provedor. Quem é esse Deus, né? Então a gente vai lá para Gênesis 1, tá? No princípio. Vamos lá. Como é que a gente vai pegar algo que é basicamente, que para a gente parece só ciência, né? E fazer com que isso tenha uma relação com a palavra de Deus, né? Por muitos anos eu ensinei a criação assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Crianças, Deus estava lá no princípio, né? E a gente acrescentava que Deus trino, né? O Senhor Jesus estava lá no princípio.
O Espírito Santo estava lá no princípio, então a gente ia lá para João, a gente falava que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Tudo que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então a gente passava isso para as crianças e seguia em frente. Mas aí quando a gente vai mais a fundo dentro da criação, mais a fundo dentro de quem é Deus, a gente pergunta: quem é esse Deus? Né? No princípio, Deus. Quem é esse Deus? Gente, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, eu falo para as crianças, né? Mas quem criou Deus? Você sabe quem criou Deus? Aí os meninos já ficam, né? Uns falam que é Maria, né? Quem criou Deus? Tá lá escrito na Bíblia. Tá lá em Salmo 90, versículo 2. Vamos lá, abre lá sua Bíblia em Salmo 90, versículo 2. E aí eles abrem, né? E o que tem escrito lá em Salmo 90? De eternidade, eternidade, tu és Deus, né? Eternidade. O que é eternidade, gente? Gente, tem um símbolozinho na matemática que vocês vão ver quando vocês estiverem lá no ensino médio, né? Olha, eu já estou adiantando para vocês darem aula para o professor de vocês, né? Que é esse aqui. Sabe que símbolo desse aqui? É o símbolo do infinito, né? O que é uma coisa infinita? O que é uma coisa eterna, né? Esse símbolo aqui do infinito, ele representa tanto infinito que não tem fim, como eternidade, né? Eternidade é uma coisa que não tem começo, então, e não tem fim. Então, quem criou Deus? Quem vocês acham que criou Deus? O que está escrito aqui? Quem criou Deus? O que eu estou fazendo com a criança aqui agora? Eu estou fazendo uma conexão de um símbolo matemático com Deus. E, segundo lugar, que a gente baseia muito o nosso currículo nisso, eu estou fazendo a criança pensar. Então, você dá os dados e faz ela pensar. E aí, quem criou Deus? Você deu o versículo, né? Você falou do símbolo e agora você pergunta para ela quem criou Deus, em vez de você falar. E ela diz: não, ninguém criou Deus. Deus é eterno, né? Gente, e aí Deus tem começo? Deus tem fim? Mas como assim eternidade? O que é uma coisa eterna? Né? Vocês podem imaginar? Eu não consigo imaginar. Por quê? Porque eu sou limitada. A gente é limitado. Deus tem limite? Não, se ele é eterno, né? E aí a criança vai começando a aprender. Quando, né? E, aliás, no princípio, voltando lá, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio de quê? No princípio de todas as coisas. Então, aí está indicando um tempo, né? Mas será que se Deus é eterno, né? Ele sempre existiu, ele não é limitado, ele não tem os nossos limites, digamos assim? Que princípio é esse? Então, Deus fez um princípio para a gente. Deus criou o tempo. Deus criou o tempo. Na criação, Deus criou o tempo. Então, ele criou dias na criação. E aqui foi o princípio, foi o marco. Deus criou essa grandeza tempo. No princípio, criou Deus os céus, né? E a terra. Ele criou matéria também. Né? Então, a coisa já começa a ficar mais complexa. Nossa, Deus foi quem criou a matéria? Sim, Deus criou a matéria. Né? A vida não começou somente com aquela célulazinha que os evolucionistas falam que surgiu do nada, né? Mas Deus criou a matéria, veio de Deus. Deus criou o tempo, Deus criou o espaço, né? E a criança começa, peraí, né? Deus é mais do que aquilo que eu estava sendo informada que ele era. E quando foi que Deus fez isso? Como foi que Deus fez isso? Né? E se a gente partir para as informações que a gente tem na Bíblia, né? Há quanto tempo Deus fez isso? Né? Se eu partir da genealogia e fazer conta de matemática com as crianças, eu vou chegar mais ou menos em 5.778 anos atrás foi criado os céus e a terra. A gente usa matemática para isso, né? E como é que Deus fez isso? Bom, a Bíblia diz que ele usou duas palavras para descrever. Ele usou Bará, ou Bara, eu não sei pronunciar, né? E Asa. Né? Bara, como sendo criou do nada, ele usou,
essa terminologia para descrever suas ações, e asa ele fez de alguma coisa que ele já tinha formado antes. Isso é interessante, porque Deus criou os céus e a terra de absolutamente nada. Né? Ele simplesmente, pela palavra dele, ele criou. Esse Deus eterno, infinito, ele criou pela palavra dele. Ele falou e se fez. Ele falou e se fez antes de nascerem os montes, de criares até de eternidade, eternidade. Tu és Deus, tu és o dono de tudo o que existe. Tudo que existe está dentro das tuas mãos. Então, a criação se deu em dias literais? Difícil, né? Porque foi usada a palavra ion. Gente, essa palavra aqui está na Bíblia para dizer que foi num período de tempo. E essa palavra quer dizer período de tempo indeterminado, ou então ela pode ser usada para refletir que é um período entre o nascer e o pôr do sol, ou ela pode ser usada para refletir um período específico, ou ela pode descrever o período de um ano, ou um período de 24 horas. Gente, como é que eu vou saber que foi um dia literal? Crianças, e agora? Como é que a gente sabe se uma palavra só que está escrita na Bíblia tem tantos significados? Né? Vamos ver o contexto. Todas as coisas a gente tem que ver o contexto de onde ela foi escrita, tá? Então, quando essa palavra é usada com um número na frente dela, está se referindo a 24 horas. Quando essa palavra no hebraico é usada junto dos termos tarde e manhã, ela quer dizer 24 horas, um dia de 24 horas. Então, Deus criou as coisas em períodos de 24 horas. Deus criou os animais e o homem em 24 horas. Sim, foi assim. Você consegue imaginar? Deus falando e se fazendo, né? É muito mais rápido do que a gente abrir o computador. Né? É um piscar de olhos, simplesmente fala e faz. Né? Imagina a gente ter um computador desse, né? E a Bíblia diz que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, né? Então, realmente foi um período de 24 horas. E aí a gente vai para o dia 1 com as crianças e a gente continua a estabelecer o que eu chamo de conexões, né? Entre o que a gente sabe já a respeito da natureza e o que a gente pode descobrir junto a respeito da natureza e o que a Bíblia está dizendo. Então, eu vou lá para o dia 1. Né? Os cientistas, o que foi que Deus criou primeiro? E disse Deus, haja luz. Ok, disse Deus, haja luz. Os cientistas chamam essa luz de radiação eletromagnética. Ah, mas não foi o sol? Algumas pessoas falam, tem erro na Bíblia, porque Deus fez a luz antes de fazer o sol. Não, é diferente, né? O sol é outra luz. Essa luz, ela intriga os cientistas até hoje, né? Assim como intriga os cientistas a questão da infinitude, né? A questão da eternidade. Né, aquele númerozinho lá, né, aquele símbolozinho lá que é usado na matemática, né, que você pode dividir um objeto ou uma medição em infinitos números, né, isso incomoda os cientistas, porque mostra a limitação deles, né, algo que não tem fim incomoda muito a eles. Então, os cientistas, eles chamam essa luz de radiação eletromagnética, luz cósmica. Eles absolutamente não sabem de onde ela vem, de onde ela surgiu. Né? Alguns dizem que foi resquícios do Big Bang, mas a gente sabe que é uma luz criada por Deus, é uma luz que emana do próprio Deus. Né? E como é que eu sei isso? Bendiga ao Senhor a minha alma, o Senhor meu Deus, tu és tão grandioso que estás vestido de majestade e esplendor, envolto de luz como numa veste. Então, essa luz provém do nosso Deus, né? Ele é luz, Ele é o dono da luz, Ele é a nossa luz, mesmo quando estamos em meio das trevas. Então, Jesus pode nos guardar, mesmo em períodos difíceis, né, em que a gente está preso em casa, em que a gente tem a família se desentendendo, em que a gente tem pessoas doentes e que períodos onde a gente perde pessoas. Deus está lá, nos guardando. Momentos quando você está com medo no escuro, Deus está lá, lhe guardando, porque Ele é o dono de toda a luz.
e luzes que vão além da lâmpada do sol, né? Ele é o dono do universo. Então a gente vê que Deus criou o tempo, o espaço, a matéria e a luz, 4 grandezas, né? E as crianças vão aprendendo, puxa vida, né? Deus é Deus, eu ainda estou no dia 1 e eu posso fazer muitas atividades com eles com respeito à luz, né? Eu posso pedir que eles projetem a luz com os espelhos, né? A gente tem no nosso currículo, a gente tem algo que a gente chama semanário, né? E esse semanário eles levam para as suas casas, acho que não vai dar para vocês verem direito, mas eles levam para as suas casas, né? Cada pedacinho desse aí, né? Tem 5 a 6 atividades, que é para eles fazerem durante a semana com os pais, se os pais forem evangélicos, ou sozinhos, né? Eles podem estar realizando essas atividades. Então, eles é uma experiência, são mais perguntas, né? Todo o nosso currículo é dialógico, a gente lê o texto e a gente faz perguntas, né? Usamos contação de história? Pode ser usado, mas tem que ser com bastante pergunta, né? Nós temos o objetivo de fazer com que essas crianças se tornem pensadores da palavra de Deus, que elas aprendam a estudar. E como você estuda o texto bíblico? Fazendo perguntas para ele, né? Qual é o contexto? Tá? O que é que vem antes? O que é que vem depois? Quais os sentimentos do personagem? Né? O que aconteceu naquele momento, o que ele deve ter pensado, né? Quais as atitudes, o que a palavra diz a respeito do que aconteceu. Então a gente vai ensinando as crianças, ferramentando as crianças a se tornarem pensadores da palavra de Deus, não somente ouvintes, pensadores e praticantes, né? A gente tem uma coleção de cards que acompanham cada módulo, né? Porque cada módulo ele se torna uma aventura, né? Esse primeiro módulo que é sobre o criacionismo, ele é uma trilha, né? A criança, ela faz uma trilha, e toda criança gosta de fazer trilha, tá? Então ela faz uma trilha, e nessa trilha ela vai ganhando os objetos da trilha e vai tendo desafios, mistérios para descobrir, tarefas, missões que ela tem que realizar, e realizando essas missões ela vai ganhando as cartinhas, né? Quem já conhece o material, quem já foi treinado, tá? Então ela vai ganhando cantil, ela vai ganhando coisas que se acham numa trilha também, um buraco, um tronco, uma caverna, né? E os objetos, tipo um saco de dormir, um GPS. Então, nessas cartinhas tem versículos bíblicos que elas vão memorizar, que são missões que elas têm que cumprir, e tem mistérios para resolver, né? Que tem a ver com a criação. Então, o que é que esses mistérios vão ensinar para a criança? Mais a respeito daquilo que eu estou ensinando. Mas como ela vai aprender sozinha, né? Ela tem o semanário para investigar, e aí então ela vai conseguir descobrir os mistérios, as respostas dos mistérios. E aí, descobrindo a resposta do mistério, ela vai ganhar os cards, né? Então, esse são os prêmios, a premiação, a recompensa que ela tem. E aí, quando ela ganha os cards, no final do ciclo, né, do módulo, ela vai receber um chequinho equivalente ao número de cards que ela ganhou. E aí a igreja pode fazer uma feirinha com coisas que as crianças gostam, né? Tipo, tudo você possa imaginar, né? Coisinha de cabelo, anelzinho, bola para os meninos, desenho para colorir, lápis, caneta. Alguns locais, por ser muito carentes, a gente coloca alimentos, né? O pessoal coloca alimentos para que elas possam levar para suas famílias. E as crianças vão com esses chequinhos e adquirem. E as famílias vão. E aí a igreja pode servir um lanche para o papai, para a mamãe, né? E eles vão aprendendo. Então, tudo para que a criança se sinta numa aventura, que o currículo é todo gamificado. É uma aventura de descobrir quem é Deus. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que criou todas as coisas? Como ele criou? E o que é que isso tem a ver com o meu dia a dia? Né? E aí a gente vai lá para o dia 2, tá? Onde Deus criou o firmamento.
né? E separou as águas das águas. Então, firmamento é raquia, né? Que firmamento é esse? Ah, tá, Deus fez os céus, né? Deus colocou as nuvens no céu. Que firmamento é esse? É a nossa atmosfera. Então, vamos estudar as camadas de atmosfera, né? Por que a gente estuda a camada de atmosfera? Porque cada uma é uma prova do cuidado de Deus. Cada uma é uma prova da provisão de Deus para a tua vida, né? Então, Deus fez a exosfera, que é aquela lá longe, né? A primeira camada lá de cima, né? Que é a primeira barreira contra os raios ultravioleta. Depois a termosfera, que é outra barreira. A mesosfera, que é a proteção contra objetos, terremoto, pedaço de lixo, né? Que jogam lá em cima e vai caindo na cabeça da gente. Não cai, ele pega fogo quando bate na mesosfera. A estratosfera, que é a nossa camada de ozônio, que não é tão frágil. E a troposfera, né, que tem os gases que a gente respira, tá? Então, o que é que tem na troposfera lá, gente? Poxa, como Deus é, né? Peraí que o meu mouse aqui não tá funcionando direito. O que é que tem na troposfera? Tem oxigênio, tem nitrogênio, ok? Tudo na medida certa. Tudo na medida certa. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Tudo na medida certa. Se for mais um pouquinho de nitrogênio, 5% a mais, a gente não existia. Como é que Deus mediu isso? Eu não sei, mas ele sabia. Porque Deus é muito inteligente. Será que a gente conseguia fazer isso? O que vocês acham? Vocês conseguiriam? Não, tia. A gente não conseguia. Gente, na PEC a gente aprende assim, que a gente tem que passar para a criança uma admiração por Deus, um encantamento por Deus. E a gente consegue através das coisas criadas. A gente consegue passar para as crianças que Deus é provedor, que Deus é amor, que Deus cuida, que Deus providencia, né? Isso a gente consegue passar para as crianças quando a gente estuda a natureza. Olha lá, tudo na medida certa. Será que isso foi por acaso? Elas prontamente já respondem, com certeza não, né? Se a gente tiver tico e teco na cabeça, a gente já consegue saber que não foi por acaso, né? Que uma mente inteligentíssima projetou tudo isso e projetou para a gente estar lá, para a gente morar e para a gente cuidar também, né? Deus deu tudo isso para a gente cuidar. E no dia 2, Deus fez também a porção seca, a Bíblia diz. Ah, porção seca. Então, não foi vários continentes? Não. E a ciência já descobriu que, o que a Bíblia diz, né? Que no princípio existia uma porção seca que se chama Pangeia, né? Eles até deram um nome bem legal para essa porção seca, Pangeia. E a porção de água chama Pantalassa. Então, no começo era um continente só, né? Era uma porção seca e um marzão, né? O marzão. E 1% dessa água só, gente, é própria para beber. Só 1%? Só 1%. Né? Deus fez esse 1% para a gente e é o necessário para a gente. E nós precisamos cuidar também daquilo que Deus fez. Né? Todos os rios, eles vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, né? Ainda que sempre corram para lá voltam a correr, né? Que lindo que Deus fez, gente. Deus fez água potável para a gente beber. E o que é que a gente faz com água? A gente produz energia com água, a gente bebe água, né? Tantas coisas a gente pode fazer com a água, mas a gente precisa cuidar dessa água, porque ela é uma bênção para a gente e a gente precisa cuidar das bênçãos que Deus nos dá. A gente precisa administrar essas bênçãos, né? E no dia 3, o que foi que Deus fez no dia 3? Continua lá, Deus fez, ó, as ervas que produzem sementes, as árvores frutíferas que produzem sementes e mais uma palavra que é usada aí para descrever grama, né? Então, você tem essas 3 qualidades de vegetação, tá? Então, o que é que essa vegetação nos dá? Por que Deus criou essa vegetação, gente? Lá vai fazer a conexão, né?
nos dá oxigênio, né? Quando há troca gasosa, elas servem como medicina, muitos remédios, eles têm um princípio ativo. O princípio ativo desses remédios são árvores, né? São cascas de árvores, são folhas de árvores, são frutos das árvores. Então a gente toma os chás também, que nos ajudam, né? Quando a gente está com a barriga ruim, aí a mamãe fala assim, dá um chá de boldo, né? Quando a gente está muito tensa, toma um chá de camomila, um chá de cidreira, né? Fora os que são usados pela medicina, né? Alguns remédios como o que está bem em voga aí, ele veio de uma planta, né? Poucas pessoas sabem. Energia, né? Nos dá energia, nos dá alimento, né? As plantas servem para nos alimentar, né? Num dos módulos do ano 2, a gente pega só os frutos, e a gente vai ensinar sobre o fruto do Espírito, então a gente pega as cores dos frutos, né, e a gente vai ensinando a criança sobre nutrição e como Deus cuida da nossa vida, como nos deu cada alimento para suprir um tipo de vitamina que pode nos faltar, né, e como Ele nos dá o fruto do Espírito também para ser uma bênção na nossa vida, e não só na nossa vida, na vida de outros também, né, então a gente faz essas relações. Indústria, abrigo, né? Quantos dias você pode falar só sobre o dia 3 da criação? Só sobre as plantas, os tipos de plantas, como elas crescem. Gente, as crianças ficam encantadas com o Senhor. Encantadas. Que quando eu comecei a estudar, eu comecei a ficar encantada com Deus. Mudou meu relacionamento com Deus, é outro. Né? É como se você passa a estar realmente descansando em Deus. Mesmo em meio a essa loucura toda, você pode descansar naquele que faz a semente brotar. Que o homem pode plantar, ele pode regar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E esse é outro mistério que as pessoas não entendem, né? E as crianças estudam isso também. É Ele que faz crescer o pasto para o gado. Não sou eu, não é você. Né, aquela coisa da dependência de Deus que elas começam a ter, né? Poxa, Deus é quem me dá o alimento, Deus é quem me dá o abrigo que eu preciso, Deus é quem me dá minhas vestes, tudo isso aprendendo sobre as plantas, só aprendendo sobre as plantas, conexões, discipulando a criança para adorar a Deus. Dia 4, Deus faz os luminares, né? E aí ele usou a palavra asa, lembra das duas palavras? Bará e asa. Então, agora ele usa a palavra asa, que é fez. Ué, mas Deus não criou? Não, ele fez os luminares. Ele fez o sol e a lua. O sol de gases, né? Foi feito com gases, mais ou menos a temperatura do sol é 15 milhões de graus. É muito quente, né? Então, é bom que a gente esteja bem longe do sol, não é verdade? Então, 1 milhão de terras é o tamanho do Sol. Gente, que tamanho é Deus? Né? A gente às vezes só usa Gênesis, né? Mas lá, Isaías fala que Isaías, Jó também fala alguma coisa nesse sentido, que Deus, ele abriu, ele espalhou os céus como um tapete. Né? E essa figura as crianças entendem, pegar um tapete e espalhar, estender. Você já imaginou? E esses céus aí é o universo. Você já imaginou Deus estendendo o universo como se fosse seu tapete? Que tamanho é esse Deus? Que tamanho ele vai passar a ter para a criança? A nossa lua é feita de rocha, já existia rocha. Então ele fez, ele não criou o sol e a lua, ele pegou alguma coisa que já existia e ele fez o sol e a lua. E a lua serve para quê? O sol, você pode trabalhar o sol, o cuidado com a pele também, né, nas horas do dia mais quente. Você pode falar sobre a vitamina D, que é tão importante, que a gente tem conversado sobre a vitamina D muito esses dias, né? E é o sol que nos dá, é o cuidado de Deus para a nossa vida, né, que nos dá essa vitamina D. A lua nos dá dias, meses e anos, e as estações, voltando lá no sol, tem uma das atividades lá no semanário, que é a criança fazer um relógio solar.
Né? Ué, mas eu pensei que um homem tinha inventado as horas. Não, foi Deus. Né? E ela vai vendo pela posição da sombra, né, as horas passando. Gente, então foi Deus? Foi Deus, né, que nos deu os dias, os meses e os anos. E a gente pode contá-los por causa do sol. E a lua nos dá direção também. Né? A lua, ela é responsável pelas marés. Falar sobre as marés para as crianças, gente, quando a maré está alta, quando a maré está baixa, né? As estações. Tem muita coisa para desenvolver, né? E o que Deus nos dá em cada estação? Que tipo de fruta Deus nos dá? Né? As crianças ficam, gente, é muito bom estudar sobre Deus, né? É muito gostoso estudar sobre Deus. Deixar que as crianças fiquem maravilhadas com Deus. As estrelas que servem para navegação nos oceanos, né? Por falar em navegação dos oceanos, o pai da oceanografia era criacionista, era Matthew Marie, né? Ou Marie, acho que é Marie, né? Então, ele viu na Bíblia que existia um caminho dos mares, acho que é em Salmo 80, né? E aí ele ficou com aquilo na cabeça, né? Mas eu quero descobrir esse caminho dos mares. Ele começou a estudar as correntes marítimas. Né? E hoje a gente tem aí o mapa, né, das correntes marítimas por causa da palavra do Senhor. Né? Alguém descobriu por causa da palavra do Senhor. Tudo que se descobre na ciência, a palavra de Deus já nos dá aquelas dicas que existem. Né? Então, o que a Bíblia diz? Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Será que você ia conseguir saber o nome de todas as estrelas? E você acha que quem é Deus? Será que Deus é do tamanho que as pessoas pensam? Não é. Deus é muito, muito maior. Deus é muito, muito grande. E esse Deus tão grande, ele é santo também. Dia 5, rapidamente, né? Criaturas que voam. E aí você tem aí bombardeiros e ecolocalizadores. O que é isso, gente? Bombardeiro é o nome de um besouro, né? Ele voa. Né? E é interessante como ele tem duas substâncias dentro dele, né? Que quando ele se sente em perigo, ele expele aquelas duas substâncias, elas se juntam e são expelidas contra os inimigos. Por isso que ele se chama bombardeiro, né? E é muito interessante ver como esse mecanismo dentro desse bichinho, né? Como que isso pode ter vindo do acaso? Uma mente genial, uma mente muito além daquilo que podemos pensar, né? A gente fica tão pequenininho quando a gente começa a estudar o criacionismo, né? E as crianças ficam tão encantadas, é tão gostoso, né? E ecolocalizador, gente. Tanto que as crianças aprenderam com o morcego. Um morcego. Como é que esse ser anda no escuro e não bate em nada? E o que é que a gente pode aprender com esse animal? Né? No ano 2, a gente usa ele para falar sobre o Espírito Santo. Porque o morcego ele tem esse mecanismo dentro dele que, inclusive, levou as pessoas ao estudo desse mecanismo e os cientistas criaram um radar baseado no morcego. Né? Então, os radares de navios, de aviões, né? Os sonares, são todos baseados no morcego. Né? Esse animalzinho aí, ele emite um som e o som bate no objeto que está ao redor dele e volta para ele. Então você vê ele gritando e aquele som vai e volta. E ele sabe exatamente onde está a localização desse objeto. Né? E ele nos faz lembrar do Espírito Santo. Porque ele é o nosso radar que nos impede de a gente ter um acidente em nossa vida espiritual. De a gente ter um problema na nossa vida espiritual. Então, se a gente ficar com os ouvidos bem atentos, né, para a voz do Espírito Santo, a gente vai conseguir andar no caminho certo, trilhar no caminho do Senhor. Então, são criaturas que Deus criou, e se a gente for observar cada uma, gente,
né? Mas a gente não coloca o morcego lá na criação, não, né? A gente só fala das criaturas que voam, né? E fala das asas, né? Como que é esse mecanismo das asas que levou o Leonardo da Vinci a ficar com aquilo na cabeça, né? Até tentar criar alguma coisa que voasse. Quem foi que fez isso? Como foi que foi feito? Como alguém pode acreditar que isso foi ao acaso? No dia 5 também Deus criou as criaturas que estão no fundo do mar, criaturas que estão tão no fundo, né, a muitos metros abaixo, não lembro agora, que são chamadas criaturas da terceira zona, onde não há luz, onde a luz não chega, e essas criaturas elas brilham. Então elas não batem umas nas outras e elas moram lá embaixo de boa porque elas brilham. Elas são incandescentes, né? Elas têm uma fosforescência nelas. E são as chamadas criaturas de terceira zona. E você passa um vídeo para eles verem como Deus é criativo. Como Deus tem uma maneira de nos ajudar nas nossas circunstâncias, né? A gente só precisa descansar nele. A gente só precisa entregar para ele as nossas dificuldades, os nossos problemas, porque ele tem a solução. Como ele teve solução para essas criaturas. Então, ensine o criacionismo para as crianças. Elas precisam. E bem no comecinho, né? Você vai protegê-las, você vai blindá-las contra o evolucionismo que puxa o ateísmo e destrói a fé delas. Dia 6, ok, vamos lá, dia 6, né, a gente tá indo bem rapidinho por causa do tempo, né, mas dia 6, aquele que respira, né, Deus fez os animais que respiram fora da água, né, Deus fez aqueles que rastejam, de 4 patas, os animais domésticos, selvagens, insetos, dinossauros, né? A gente pode pensar no livro de Jó e ver aquela descrição daquele monstro imenso, né? Daquele parece um blindado, né? E a gente pode acreditar que era um dinossauro. Né? Se a gente olhar para aquelas caravelas que foram feitas nos tempos antigos com aqueles figuras de dragões, né? A gente pode pensar que isso foram os dinossauros. Então, os dinossauros foram criados no dia 6. Daí a gente pode falar sobre os animais, sobre o cuidado dos animais, né? Que os animais não são brinquedos, mas os animais devem ser cuidados, mas os animais também não são pessoas, né? Hoje há toda uma doutrina que trata o animal como pessoas, eles são chamados de humaninhos, né? As pessoas, né? Os seres humaninhos, né? Então é complicado isso, né? Porque as pessoas começam a trocar o relacionamento com a pessoa pelo relacionamento com o animal, e isso não é saudável, né? Deus nos criou para o relacionamento com ele e com o próximo. Então, o local do animal, qual é o local do animal? Qual é o espaço do animal na vida de uma pessoa? Né? Para nós, a gente já tem uma certa noção do espaço do animal. Porém, a criança ela está nascendo e convivendo e aprendendo no mundo onde o animal é o principal, onde pessoas muitas vezes dizem que morra todos os humanos e fiquem só os animais. E às vezes a gente até incentiva isso. E Deus não criou assim. Deus criou os animais para serem sujeitos ao ser humano, né? E para nosso alimento também. E aí a produção também, o que os animais podem produzir, né? A gente aprender a ser agradecido por aquilo que Deus deu, pelo ovo que a gente come, pelo frango que a gente come, né? Tudo que Deus nos deu, tudo que há nesse mundo foi Deus quem fez. E aí o auge da criação, né? Que foi o homem. Tá? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Macho e fêmea os criou. E aí a gente pode conversar sobre a família.
Se você perceber, Gênesis 1 a 3 é a parte da Bíblia que é mais atacada. Eles querem destruir Gênesis 1 a 3, porque é a base de tudo, é a base da nossa fé. É a base da nossa identidade, é a base da família, é a base da autoridade, né? É a base de como podemos viver de maneira saudável, de maneira feliz. Está lá em Gênesis 1 a 3, incluindo o pecado e a providência para o pecado. Então, se eles conseguem fazer com que as crianças não acreditem e achem que isso é uma lenda, eles vão destruir a fé da criança. Então, o que a gente tem que fazer? Firmar essa fé, responder todas as perguntas que elas têm. E elas têm muitas perguntas. E às vezes você tem que recorrer ao seu pastor, você tem que recorrer à internet, né? Você tem que recorrer a livros para solucionar as perguntas que vêm das crianças. Mas é nesse momento que elas precisam ter as suas respostas. Porque se as perguntas são consideradas como uma ameaça, ela vai parar de fazer perguntas. E Deuteronômio 6, ele não fala só que a gente deve ensinar no caminho, ao deitar, ao levantar, mas mais para frente ele diz que a gente deve responder quando o nosso filho perguntar sobre as coisas que Deus fez. Então, nós precisamos ouvir as perguntas das crianças, mas elas só vão perguntar se a gente der espaço para ela perguntar. Então, a gente pergunta e responde a elas. E nesse diálogo, que foi o diálogo que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos durante 3 anos, né, elas vão sendo discipuladas na palavra. É palavra, é diálogo, é convivência. Né? Macho e fêmea os criou. Qual é o papel da mulher? Qual é o papel do homem? Mas não tem ali um meio termo. Como é essa coisa do homossexualismo? O que a palavra de Deus nos diz? Né? A criança vai aprender a respeitar aquele que toma decisões nesse sentido, como ela respeita outras decisões que as pessoas tomam. A amar aquele ali, ver aquela pessoa como alvo da graça de Deus, como alvo do amor de Deus, que quer alcançar aquela pessoa ali. Né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente ensina a palavra de Deus, a gente ensina também o respeito. Né, o amor, né? Uma coisa que me dói muito é ver evangélicos fazendo bagunça, assim, criticando, fazendo chacota, piada, né? Ou desprezando, né? Ou considerando como se fosse o pior dos pecados, né? Isso não está correto, isso não está na palavra de Deus. Mas nós temos que ensinar a palavra, né? E esse é o momento, quando elas são pequenas, né? Que idade as crianças podem estar no pequeno grupo? Né? De 6 a 12 anos, e a gente coloca tudo num grupo só, né? Porque os de 12 vão puxando, os de 6 para cima, eles se desenvolvem muito mais rapidamente, rapidinho eles aprendem a perguntar, e o valor do questionamento, né? E o valor da investigação, né? Eles viram realmente investigadores, tá? Então, a gente fala sobre a criação, né? Volto na criação, a gente vai falar um pouquinho sobre a medicina, né? Foi a primeira cirurgia, né? Onde uma costela foi tirada, onde tinha material genético ali, e foi feita a clonagem, né? Deus fez a mulher e trouxe para o homem, né? E Deus soprou nas narinas do homem, né? O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Né? E quando Deus terminou a criação, ele descansou. E aí a gente fala da importância do descanso, né? Da importância de descansar fisicamente, descansar também espiritualmente nos braços daquele que é poderoso, daquele que é o Criador de todas as coisas. Né? E eu queria que vocês estivessem lembrando hoje, depois dessa live, de pedir ao Deus, que é o dono do fôlego da vida, para soprar nas narinas daqueles que estão sofrendo nos hospitais, né? É tão importante a gente respirar. É tão importante ensinar as crianças que quem nos deu o fôlego da vida foi o Senhor. E Ele nos dá cada respiração, Ele nos faz despertar a cada manhã.
Vamos começar por aí. Vamos começar com Deus e vamos discipular as nossas crianças para que elas possam saber a razão da sua fé e estarem firmes diante dos questionamentos, diante das ciladas, diante dos amigos, diante da faculdade, que elas vão atrás do conhecimento, que elas se encantem em estudar a ciência e descobrir a respeito de Deus. Amém? A gente tem mais um tempo aí, 10 minutinhos. Talvez algumas pessoas tenham perguntas sobre o programa, né? A gente não vai conseguir falar tudo hoje, né? Hoje foi só uma pitada, assim, daquilo que a gente tem feito durante esses 5 anos, né? Nós estamos com mais de 3.000 crianças sendo discipuladas, agora deram um break durante essa pandemia, mas muitos grupos estão se reunindo virtualmente, né? Assim como a gente tem dado treinamentos virtuais, né? Então, se vocês têm perguntas, ficaram curiosos a respeito, né? Só rapidinho, eu vou mostrar alguns livros, né, que eu acho que não dá para ver direito porque está ao contrário, né, mas Cosmovisões em Conflito, O Cristão na Cultura de Hoje, tá? Esse aqui é Adventista, mas é bem interessante, porque eles falam especificamente sobre os cientistas, né, biografias de cientistas e sua fé criacionista. Esse aqui é o de um cientista, né? Esse aqui é do Tiago de Mello, ele é formado na área de Química e ele vai nos mostrar Deus lá na Química, né? E tudo que a palavra diz sobre a ciência. Não é o que a ciência diz sobre a palavra, é o que a palavra diz sobre a ciência. E o nosso cientista Adalto Lourenço, né? Ele tem vários livros nessa área. Tem aqui também Gênesis 1 e 2. Esse livro aqui é da Priscila Borges, a esposa do Jader Borges. E aqui nesse livro é bem na linha daquilo que a gente faz também. Ela vai indo de dia a dia, né, e vai desenvolvendo mais cada dia, né, vai estudando a fundo com as crianças, né, e muita coisa a gente tirou dessa série, também é uma série americana que fala sobre princípios, né, que os americanos usam nas escolas, usavam pelo menos nas escolas há muitos anos atrás, né? E que eu fiquei encantada com essa série. Eu disse, poxa, como a gente pode aprender a respeito da natureza? Então, se vocês têm alguma pergunta, esse também é um livro do C.S. Lewis, que fala sobre The Abolition of Man, que é o perigo do evolucionismo para a fé cristã. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta, só gratidão. Ok, então a gente vai estar encerrando, né? Eu desejo que isso seja um desafio para vocês, mudar na sua igreja o ensino da criação de Deus, né? Que a gente não possa mais fazer em uma aula só, nem em 6 aulas, mas que a gente passe uns 3 meses a 4 meses só estudando sobre Deus e como Ele fez tudo isso para nós. Amém? Okay.